Olá, vigilantes de Curitiba e região. Você está ouvindo o programa União para Valorizar na web rádio Sindivigilantes Curitiba. Eu sou Marcela Alberti e hoje temos um tema muito importante para a nossa categoria: os preços que não correspondem à realidade do mercado. E é a cultura do pregão eletrônico pelo menor preço que traz sérias consequências para os trabalhadores que prestam serviços em contratos públicos. Presidente, muito obrigado por estar conosco. E para começar, você pode explicar para os nossos ouvintes o que significa essa cultura do pregão eletrônico pelo menor preço e como isso afeta os vigilantes na prática? Na verdade, os contratos públicos, eles trabalham sempre com pregões eletrônicos, né? Então, é publicado o edital e tal, né, daquela licitação, aí cria-se o pregão eletrônico e vence a empresa que apresentar o menor preço. E nem sempre o menor preço, ele traz aquilo que deveria ser pago ao trabalhador, como encargos sociais, salários, recolhimento de fundo de garantia, de INSS, enfim, todos os encargos sociais, nem sempre o menor preço cobre isso. Hoje, um contrato de prestação de serviço, os encargos sociais giram aí na faixa de 80% do valor do salário daquele empregado, né? Então, o menor preço nunca cobre. E os pregoeiros, a pessoa que é o administrador daquele pregão eletrônico, eles não se atêm a isso, né? Sempre as empresas que oferecem o menor preço é aquela empresa que acaba ficando com o contrato e aqueles valores apresentados não vai cobrir salário e os encargos sociais, e ao final das contas quem sofre as consequências é os vigilantes, no caso da segurança privada, né? Sim, com certeza, né? Ficam direitos comprometidos, né, presidente? Bom, e recentemente, inclusive, nós pudemos acompanhar um caso desses, né, que foi na questão do contrato do governo do estado com a empresa essencial, né? Naquele momento, inclusive, foi apontada essa questão dos preços, o menor preço, que às vezes acabam aí trazendo essas dificuldades da empresa cumprir, né, com os seus deveres aí com os trabalhadores. Presidente, teve alguma sinalização de que isso pode mudar? Qual que é a tua visão sobre isso? É muito difícil, né, que isso venha mudar. Isso sempre vai ser essa prática, né, dos pregões eletrônicos, porque é uma modalidade que o governo, os órgãos públicos acharam para contratar sempre aquela empresa que apresenta o menor valor, né? Bom, recentemente, então, a Superintendência Regional do Trabalho no Paraná homologou as planilhas de custo mínimo para os serviços de vigilância. Então, presidente, o que representa para o setor e para os vigilantes essa iniciativa? Isso é muito importante, né? A gente assina, inclusive, a planilha junto, tanto com o Ministério do Trabalho quanto com as empresas, né, o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Paraná e a Federação dos Vigilantes do Estado do Paraná assina essas planilhas de custo junto com o Ministério do Trabalho. Então, o que significa essas planilhas de custo? Elas apresentam o valor mínimo, né, que está previsto ali na planilha, é o valor mínimo que as empresas podem cobrar dos contratantes, e esse valor ele vai cobrir salário, encargos sociais, enfim, tudo aquilo que é previsto na legislação, que é tanto o direito do trabalhador quanto o direito aos recolhimentos daqueles encargos sociais. Então, as planilhas de custo, ela é mais ou menos nesse sentido, elas trazem para o contratante os valores que deverão ser pagos por eles para que cubra aí os salários e os encargos sociais dos profissionais vigilantes que estão prestando serviço naquele posto de serviço para aquele contratante, né? Seja ele a prefeitura, seja a Câmara de Vereador, seja o governo do estado, seja o governo federal. Então, esses são os valores mínimos, né, que cobrem aí salários e encargos sociais.
A empresa que apresentar um valor abaixo desses valores apresentados, ela deveria ser desclassificada, porque aqueles valores abaixo dessa tabela que a gente tem, e numa próxima live nós vamos colocar as tabelas ali com os valores e tal, numa live, né? Porque na rádio não dá, rádio não tem como Sim, as com pessoas certeza. verem, né? Então nós vamos colocar os valores ali. Então, uma empresa que cobrar, por exemplo, de um trabalhador um valor abaixo de R$35 mil por um posto de 24 horas, ela está fadada a encerrar as atividades em um curto período de tempo, porque esses valores não cobrem nem salários e nem encargos sociais, ou seja, um valor abaixo de R$35 mil. Mas, presidente, você acredita com base em que eles apresentam esses números para a licitação, na hora da licitação, né? Não seria também uma obrigação do governo saber esses valores e determinar um mínimo aí? O governo ele tem um norte, né, dos valores mínimos para a contratação. Então, uma empresa que apresenta ali uma planilha de custo que tem um valor de R$35 mil, né, para 4 trabalhadores, ou seja, em um posto 24 horas, porque o posto 24 horas são 4 vigilantes, né? O salário do vigilante hoje, com vale-refeição, com tudo, ele aproxima-se aí quase a R$4 mil com o vale-refeição. Então, se você somar aí R$4 mil vezes 4, você vai ver que já vai dar R$16 mil, Sim, né? R$16 mil. Aí você, desses R$16 mil, você tem que pagar fundo de garantia, INSS, né, vale transporte, uniforme, reciclagem, né, tem todo um custo que a empresa tem que pagar e que tem armamento, munição, tem todo um custo aí previsto e a taxa também de administração da empresa, né? Então, você somando tudo isso aí, você vai ver que a margem de lucro ela é bem reduzida, né, para a empresa. Então, se uma empresa apresenta um valor, tem plano de saúde, tem um monte de coisa aí, de encargos sociais. E se uma empresa apresenta um valor abaixo de R$35 mil, é óbvio que ela não vai, né, honrar os compromissos, né, trabalhistas com seus funcionários. Porque, de algum lugar, o empresário vai tirar o lucro, né? Com certeza. E ele vai tirar o lucro dele da onde? Do empregado. Então, essa é uma das coisas que a gente alerta aí o contratante para que observe, né, essas licitações aí, as empresas que apresentam aí preços inexequíveis, né, que está abaixo aí dessa tabela que nós apresentamos aí, dessas planilhas de custos que estão homologadas aí pelo Ministério do Trabalho e está em poder aí das empresas e também dos tomadores de serviço, caso eles necessitem. Não, com certeza. Então, presidente, agora eu vou chamar um intervalo. Então, ficamos por aqui nesse primeiro bloco, entendendo o problema que enfrentamos e os primeiros passos para a solução. No próximo bloco, vamos falar sobre o uso da planilha como referência, a questão das empresas que vêm de fora e o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. Não saia daí. É a sua rádio, é a nossa voz. Rádio Cindy Vigilante está com você na missão. Na batida do seu dia, com respeito e informação. Tem notícia, tem ideia, tem cultura e união. É a rádio do Vigilante, sintoniza com o coração. Chegou a voz da segurança com coragem e clareza. Aqui tem música boa, tem debate, tem firmeza. Do plantão ao merecido descanso na estação. A rádio que fortalece com verdade e opinião. Rádio Cindy Vigilante está com você na missão. Na batida do seu dia, com respeito e informação. Tem notícia, tem ideia, tem cultura e união. É a rádio do Vigilante, sintoniza com o coração. Rádio Cindy Vigilante está com você na missão. Na batida do seu dia, com respeito e informação. Tem notícia, tem ideia, tem cultura e
Rádio Web Sindivigilantes Curitiba. No ar, pela luta e pela valorização. Alô, vigilantes de Curitiba e região. Toda quinta-feira, sintonize na Rádio Web Sindivigilantes Curitiba e acompanhe o programa Momento Secretaria Jurídica, com o secretário jurídico Cleverson Alexandre Anderson. Informações sobre direitos trabalhistas, convenções coletivas, esclarecimentos jurídicos e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro das conquistas da categoria. Toda quinta-feira, às 16 horas, na Rádio Web Sindivigilantes Curitiba. Compartilhe com os colegas e fortaleça a luta por mais direitos. Bom, vigilantes, estamos de volta com União para Valorizar. No bloco anterior, conversamos sobre a homologação da planilha de custo mínimo e a sua importância. Agora vamos aprofundar. Presidente, a planilha é mesmo usada como referência pelas empresas que participam de licitações? Olha, as empresas sérias, elas usam essa planilha, né? As empresas que têm compromisso com os trabalhadores, que querem pagar o salário certo, querem fazer os recolhimentos de encargos sociais conforme a legislação, tudo certinho e tal, elas utilizam sim a planilha de custo homologada, mesmo porque essa planilha é uma coisa muito séria, ela é feita pelos sindicatos das empresas, né, tem a chancela da Federação dos Vigilantes do Estado do Paraná e também a chancela do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho assina junto a planilha de custo e o Ministério do Trabalho não ia chancelar um documento que não fosse real, né? Então, tem toda uma seriedade, tem toda uma responsabilidade de quem faz essas planilhas e a responsabilidade maior ainda é das empresas que devem apresentar essas planilhas no momento de angariar um contrato. Então, o contrato tem que ser com base nessas planilhas. Aqui está previsto salário, encargos sociais, taxa de administração, tudo certinho como deve ser. Então, é o correto. E as empresas que apresentarem propostas menores do que essas que estão previstas aqui na planilha, com certeza ela vai tirar de algum lugar para colocar, né, seja na taxa de lucro, seja em outras determinadas situações ali da empresa. Então, é bom observar isso. Quem vai contratar uma empresa, observar essas planilhas de custo. Inclusive, o presidente está pontuando, né, que essa planilha vem das empresas, né, do sindicato patronal, que é o maior interessado em fazer aí o valor correto, até para que não haja aí um problema na saúde financeira nas empresas, né, num futuro, né, presidente? Que não venha tirar direito do trabalhador, sim, né? Que não venha, o trabalhador já é massacrado, trabalha todo dia, correndo risco de vida aí nos postos de serviço dessas empresas, né? Desses contratantes, às vezes postos de serviço que são difíceis de você trabalhar, né? E o trabalhador não tem como escolher, né? Uma determinada empresa diz, olha, eu quero contratar 2 vigilantes para cuidar de uma chácara, por exemplo, ficar lá na rua cuidando de uma chácara, de um determinado, né? De um determinado posto de serviço. E aí o vigilante tem que ir. Às vezes ele está exposto ao sol, à chuva, ao frio, muitas vezes com um uniforme impróprio, né? Às vezes o uniforme não é adequado para aquela situação, né? E o vigilante tem que estar lá. Ele tem que estar lá cuidando daquele posto de serviço. E aí, no final do mês, não recebe, tem o atraso no pagamento, ou vai olhar o fundo de garantia dele lá, não foi depositado, o FGTS, o INSS não foi recolhido, o Vale Alimentação não veio, atrasou e tal. Então, tudo isso tem que ser observado pelo contratante, porque o contratante ele é responsável pela empresa que ele contrata. Então, ele também é responsável. Ele tem, a legislação prevê que ele é responsável subsidiário pela empresa que ele contratou. Então, se ele contratar uma empresa que não honra os seus compromissos, que não paga os trabalhadores conforme está previsto na legislação,
conforme a convenção coletiva de trabalho assinada entre as empresas e o sindicato laboral. Então, se ele não cumpre, né, essa empresa, né, deveria ser desclassificada no momento da contratação dessa empresa, no momento de assinar o contrato, no momento de abrir as cartas, né, de licitações dessas empresas. Você vai ver ali que ela não apresentou a tabela de encargos sociais conforme deveria ser. Então tem que desclassificar essas empresas e contratar a empresa que apresenta a planilha correta como deve ser. E aí, sem sombra de dúvida, essa empresa não vai tirar direito dos trabalhadores. E, presidente, como fica a situação das empresas que vêm de fora do Paraná, né, que muitas vezes não respeitam a convenção coletiva de trabalho? Olha, nós estamos com uma situação bastante inusitada aqui no estado do Paraná. É uma enxurrada de empresas de outros estados que estão vindo aqui para o Paraná. Nós temos 2 ou 3 empresas que são genuinamente paranaenses, ou seja, legitimamente paranaenses. As demais estão vindo de fora. Além de elas estarem vindo de fora, muitas estão comprando empresas aqui do Paraná, né? Então, são muitas as empresas do estado que foram vendidas para outras empresas de fora do estado e até empresas que vêm de outros países, até empresas estrangeiras. E isso tem gerado um problema muito sério aqui no Paraná, porque nós temos uma das melhores convenções coletivas do país. A nossa convenção coletiva é uma das melhores, né? Nosso piso salarial, as nossas cláusulas convencionadas são cláusulas que em muitos estados da federação não tem. E eles vêm para cá com aquele pensamento de cumprir a convenção daquele estado em que a matriz da empresa está localizada, né? E aí chega aqui, se deparam com essa situação, e aí a gente tem aí essa enxurrada de empresas que não dão o uniforme correto para o vigilante, não faz o pagamento no dia certo, não paga o vale alimentação corretamente como deve pagar, tem empresa que atrasa o pagamento, entendeu? Então tem diversos tipos de irregularidades que essas empresas trazem aqui para o nosso estado. É lógico que não são todas, né? Tem as empresas que são sérias, que procuram cumprir a convenção coletiva, mas a grande maioria traz problema para o Estado, porque os proprietários das empresas, primeiramente, não estão aqui, eles contratam outras pessoas para administrarem a empresa, e você sabe como é que é, né? Não é fácil aí você lidar com as pessoas que não têm o poder da caneta, né? Quando a empresa é paranaense, ou a matriz está aqui, os proprietários da empresa estão aqui, você tem uma certa facilidade de conversar com esse empresário diretamente, de resolver os problemas que porventura estejam surgindo naquela empresa. Agora, quando o empresário não está aqui, a coisa fica mais difícil. Haja vista a questão da Essencial, né? A Essencial é um exemplo disso, né? A gente, aqui, o gerente da empresa não tem poder nenhum, ele não tem poder de decisão, ele nem sabe por que está aqui. Está aqui simplesmente para gerir a empresa, mas ele não sabe, porque está tudo lá em São Paulo, é folha de pagamento, é tudo em São Paulo, tudo vem de um outro estado. E aí você procura falar com o proprietário dessa empresa, você não consegue falar com ele, né? Então é muito difícil quando acontece essas coisas que estão acontecendo aqui no Paraná. Aí o que nós fazemos? Nós vamos para dentro do contratante, como nós fizemos com o governo do estado no caso da Essencial. Fomos lá para dentro da Secretaria de Administração, fomos para dentro do governo do estado para tentar resolver o problema. Esse mês a empresa pagou o salário dos funcionários no dia certo, mas veio faltando uma série de coisas que nós temos que correr atrás para tentar regularizar essa situação que ficou faltando aí para os vigilantes da Essencial. Então, ela cumpriu o prazo, mas não pagou de forma correta. Não pagou de forma correta. Pois pagou vale-refeição pela metade, coisas dessa natureza, entendeu? Ou pagou o salário, às vezes errou
no pagamento, se o vigilante recebeu o salário abaixo daquilo que tinha que receber, e aí é um sacrifício danado para você conseguir regularizar essa situação do pagamento e dos benefícios aí dos vigilantes da Essencial. Então é um problema muito sério essa situação que nós temos aqui no nosso estado. Bom, e presidente, o estatuto trouxe alguma cláusula, algum artigo que traga proteção para esses trabalhadores não ficarem aí na mão na questão dos direitos, né, do cumprimento dos direitos, rescisões, pagamento das verbas em si, né, caso a empresa encerre o contrato? Olha, uma das situações que nós discutimos lá em Brasília, quando a gente ficamos naquela reunião de 3 dias lá dentro da Polícia Federal para tentar chegar ao entendimento em relação ao Estatuto da Segurança Privada, ou seja, a Lei 14.967, que, né, hoje é uma lei que revogou a Lei 7.102. Então, uma das nossas discussões lá, que até não era, né, por se tratar de uma legislação que regula a categoria, que regula as empresas, que regula a profissão do vigilante, e não a questão salarial, mas nós conseguimos colocar no Estatuto alguns artigos que falam que as empresas têm que ter uma garantia aí para pagamento de verbas rescisórias em caso de dissolvência da empresa ou de alguma dificuldade financeira. Então, nós colocamos lá um seguro, né? A empresa vai ter que ter essa pólice de seguro, vai ter que ter esse seguro, caso ela venha a não honrar os seus compromissos com os trabalhadores ou até mesmo a sua dissolvência, ela terá aquele dinheiro ali daquele seguro para garantir aí o pagamento das verbas rescisórias e dos direitos trabalhistas de todos os profissionais vigilantes que prestarem serviço a determinados contratos por parte daquela empresa. Mas, presidente, apesar da lei, né, entrou em vigência aí em setembro do ano passado, isso já se aplica aos contratos ou serão só os novos contratos? Como vai funcionar isso? Olha, todos os contratos que houverem a partir de agora tem que ter seguros velhos também. Você tem que fazer um seguro daqueles contratos que você tem que ter um seguro, né? Esses contratos, eles são renováveis, tem contratos que, principalmente no privado, às vezes a cada 2 anos, às vezes o contrato se renova automaticamente, anualmente. Nos contratos públicos, por exemplo, a maioria dos contratos é por 5 anos, então tem que haver isso, porque o trabalhador chega, né? O trabalhador tem muito prejuízo quando a empresa encerra as atividades ou não honra os seus compromissos, então tem que ter esse seguro. E outra, as empresas agora, dentro do que diz o Estatuto da Segurança Privada, né, a Lei 14.967, ela deixa muito claro: empresas que tiverem débitos trabalhistas ou dívidas trabalhistas, elas estão impedidas a participar de licitações. Elas têm que estar corretamente, sem ter dado nenhum prejuízo a nenhum trabalhador. Bom, então, neste bloco tivemos um panorama sobre as dificuldades, né, da aplicação das regras, a necessidade de respeito às normas para garantir o direito de todas, né, o cumprimento da convenção coletiva. Então, no último bloco, vamos falar sobre essa decisão do STF referente à certidão negativa de débitos trabalhistas e como isso impacta as licitações e a segurança dos trabalhadores. Então, a gente já volta. Tá no ar a voz do chão, do vigilante, do irmão. Música, notícia e opinião, com respeito e coração. Rádiozinho de vigilantes, é daqui que a gente fala. Curitiba sintoniza, nossa força nunca cala. Informação que valoriza no trabalho e na vida. É a rádio do vigilante, com você na sua lida. Bate sério e diversão, aqui a ideia ganha ação. No fone ou no coração, sem vigilantes é conexão. Rádio Sim de Vigilantes, é daqui que a gente fala. Curitiba sintoniza, nossa força
na sua lida. Debate sério e diversão. Aqui a ideia ganha ação. No fone ou no coração. Sim, Vigilantes é conexão. Na segunda é informação. A Secretaria Parlamentar traz conexão às 16 horas. Fique ligado nos projetos que estão sendo votados. É para você, vigilante de Curitiba, Paraná, Brasil. Com união, coragem e perfil. O Web Sind Vigilantes está no ar. Informar, educar e representar. Sintoniza com a gente. Não fique para trás. Valorize a segurança. Espalhe a paz. Web Sind Vigilantes. Sua voz, seu lugar. É toda segunda. Vem participar. Rádio Web Sind Vigilantes Curitiba. No ar, pela luta e pela valorização. Bom, está aí, vigilante, você que acompanhou, né, durante o comercial. Realmente a nossa rádio tem uma infinidade de programas de segunda a sexta, às 16 horas, ao vivo, desde o momento parlamentar, o jurídico, União para Valorizar, a nossa live de toda quarta-feira, também transmitida por aqui, e sexta-feira, um momento com Deus, de reflexão. Então, fique atento, compartilhe com seus colegas, curta, coloque lembretes e participe do momento exclusivo para você, feito aqui com muita informação e dedicação para todos os vigilantes. Então, agora voltamos, né, para o último bloco do programa União para Valorizar. Bom, presidente João Soares, conta para a gente qual foi, então, essa decisão do STF sobre a certidão negativa de débitos trabalhistas e quais os critérios que as empresas precisam cumprir para participar, então, das licitações. Bom, Marcela, essa decisão ela é bem interessante. Pelo seguinte, a empresa que não tiver uma certidão negativa de débito trabalhista, ela será desclassificada no momento da licitação. Ela não participa, ela nem chega a participar da licitação, porque ela está inapta, né, a participar de uma licitação. Então, isso traz segurança, traz muita segurança para quem contrata. Ou seja, vamos fazer uma comparação. Você tem uma empresa e você quer contratar uma empresa de vigilância, certo? Então, qual que é a sua exigência? Apresentou lá, aparece 20 empresas lá naquela licitação. Aí você vai olhar uma por uma. Tem a empresa que apresentou um custo menor, mas ela não tem, né, um custo que cobre todas as despesas trabalhistas, os encargos sociais, salário e tudo mais, mas ela não tem uma certidão negativa de débito trabalhista da Justiça do Trabalho. Você tem que desclassificar essa empresa, ela não está apta, né? Então, isso traz segurança para o contratante e principalmente para o trabalhador. Porque se a empresa não tem débito trabalhista, significa que é uma empresa séria, é uma empresa regular e que mais para frente não vai dar prejuízo para os trabalhadores, ou seja, fechando as portas, falindo, entrando com pedido de falência, ou sendo dissolvida essa empresa, ou os donos abandonando aquela empresa e abrindo numa outra esquina, como é comum hoje na prestação de serviço. Então, isso não vai acontecer porque ela não tem débito trabalhista. Então, isso foi uma vantagem muito grande para o contratante, que fica praticamente eximido de qualquer coisa, e para os trabalhadores também. Principalmente para os trabalhadores, né? Isso mesmo, presidente. E o que a gente pode acompanhar, né, inclusive no último caso que nós estivemos no governo do estado, é com relação também à documentação correta mensalmente para que sejam pagos os valores. Senão vai ficando retendo aquela fatura ali, e o problema que era grave fica ainda mais grave. Fica mais grave, né? Porque a empresa, é lógico, principalmente os contratos públicos, né, tem que exigir, além de fiscalizar o contrato público, o contratante, ele tem que fiscalizar a empresa que ele contratou. Então, isso tem que ficar claro. Fiscaliza a empresa que ele contratou,
para a liberação das faturas do serviço, de pagamento dos serviços prestados, a empresa contratada tem que apresentar as guias de recolhimento, né, junto com a nota que ela vai apresentar ali para receber o faturamento. Ela tem que apresentar as guias de recolhimento de INSS, guias de recolhimento de fundo de garantia, enfim, de todos os encargos sociais, benefícios, folha de salário e tudo, tem que apresentar para que o tomador de serviço possa emitir o pagamento daquela fatura. Então, além de exigir tudo isso, ele também tem que fiscalizar o contrato, como é que está a prestação de serviço daqueles postos de trabalho. E, presidente, inclusive, né, esse ponto às vezes é utilizado aí pelas empresas para justificar atrasos de salário, né? O que realmente aconteceu no último caso, que a empresa queria alegar que estava com pagamentos em atraso, mas o presidente aí colocou bem claro que isso não é de responsabilidade, né, do nós tivemos trabalhador. um exemplo muito claro disso, né, foi com o governo do Estado. A empresa, não, porque o governo do Estado não pagou, porque por isso a gente não paga, porque papapá, aquela coisa toda. Fomos lá para dentro do governo do Estado. E aí eles mostraram claramente, nós não devemos nada para a empresa, nós estamos dentro daquilo que é previsão legal do contrato. Nós não temos dívida nenhuma. Quem deve para os trabalhadores é a empresa. E aí a empresa ficou, né, não sabia o que dizer naquele momento. Então, isso é mais segurança para o empregado, né, para o trabalhador. E nós mostramos lá, e o governo do Estado foi para cima e exigiu também junto conosco, porque é responsabilidade dele fiscalizar a sua tomadora de serviço, e o pagamento dos trabalhadores saiu no dia certo, no dia que foi acordado lá junto ao governo do Estado para que pagassem os salários dos empregados naquele dia, já com atraso, né? Já estava com atraso. Então, a fiscalização do tomador de serviço ela é muito importante, a participação do tomador de serviço no contrato, né, ou até mesmo na conversa ali com os próprios trabalhadores que estão ali prestando o serviço, é muito importante, né? Nós temos um caso aí de uma empresa que não dá uniforme, que está com problema na jaqueta. Você vê um frio desse, né, um frio, Curitiba está muito frio, né? Uhum. E a empresa não está dando o uniforme adequado para os vigilantes de acordo com o clima, como está previsto na nossa convenção coletiva de trabalho. E aí dá uma jaqueta que não, né? Ou no governo do Estado a gente foi lá e os vigilantes reclamaram, e nós chegamos para o responsável pelo contrato, vai ali, dá uma olhada na tua empresa, na empresa que você contratou e colocou aqui dentro. Olha lá, né? O vigilante usando jaqueta própria, um uniforme despadronizado, porque o uniforme tem um padrão todo aprovado pela Polícia Federal e tal, e naquele caso o vigilante estava usando uma jaqueta que não, dele própria, do uso dele, que não tinha nada a ver com o uniforme, né? Então tudo isso tem que ser fiscalizado hoje tem que ser fiscalizado pelo tomador de serviço. É importante também, presidente, a participação do trabalhador nesses casos, né, como fiscalizador também, quanto antes a denúncia melhor, não é? O trabalhador é a peça mais importante de tudo isso, porque a partir do momento que o trabalhador informa ao sindicato, e o sindicato tem um papel de cobrar a empresa e o tomador. Então, a partir do momento que o trabalhador chega para o sindicato e diz, ele não precisa se identificar, ele simplesmente pode chegar no sindicato e dizer, olha, a empresa tal, eu trabalho na empresa tal, não vou dizer o meu nome, mas a empresa tal não está fornecendo um uniforme, né? Ou não está oferecendo o coturno, o sapato adequado para o trabalho, não, o uniforme, né, não está completo, tal. Ou seja, no frio, não tem uma jaqueta, não tem nada. Qual que é o papel do sindicato? Ir lá e cobrar da empresa e exigir que a empresa vá lá e cumpra aquela norma. Se a empresa não cumprir, você vai para o tomador. Aí o tomador tem que notificar a empresa, tem que grosar no contrato, tem tudo isso, toda uma logística que deve ser feita para que aquela empresa venha cumprir aí as suas obrigações. E no caso desta empresa, pelo que eu estou sabendo, até a data de hoje, muitos trabalhadores ainda não estão
com a uniforme completo. E essa empresa, todo mundo sabe que é a Jump, né? A Jump é uma empresa que não está cumprindo aí em relação ao uniforme dos trabalhadores. Espero que com esse frio ela resolva e dar a jaqueta para os seus funcionários adequadamente, conforme prevê a Convenção Coletiva de Trabalho, que o uniforme tem que ser adequado ao clima. Então, presidente, quais as tratativas que o sindicato tem, né? Quando a gente chega aí a ir no contrato e falar aí, expor tudo o que está acontecendo com os trabalhadores? Eu não entendi direito a sua pergunta, mas não, a assim, tratativa... porque assim, né, o trabalhador vem lá, ele denuncia e tudo mais, sim. Aí o sindicato começa lá chamando a empresa. O sindicato começa chamando a empresa. Nós temos as nossas equipes. Primeiramente, nós vamos lá verificar se aquela denúncia procede. Né? Porque às vezes tem denúncias que não procedem. Aí nós vamos lá, nós temos uma equipe de campo, ela vai lá, verifica, olha, a denúncia é procedente. Aí nós vamos para a empresa. E a empresa vai ter que resolver aquilo ali. Se ela não resolver, nós vamos chamar a empresa e o contrato e vamos discutir juntos como é que vocês vão resolver isso. É um problema de vocês dois. Né? O trabalhador não pode, ele não participou do negócio que vocês fizeram, o trabalhador está aqui só para prestar serviço. Então nós chamamos o contratante e chamamos a empresa também, prestadora de serviço. Então, o problema é entre vocês, resolvam. O trabalhador não pode pagar por isso. E aí o contratante e a contratada tem que resolver o problema. E o caminhão de som nessas horas ajuda? O caminhão de som é a nossa uma das principais ferramentas de trabalho que nós temos. O caminhão de som, quando você coloca aquele monstro na frente de uma empresa, na hora ela já procura resolver o problema, porque chama muito a atenção, chama a atenção do cliente, né, do contratante daquela empresa, chama a atenção das pessoas que moram ali nas proximidades de outras empresas e tal. E hoje, com a velocidade das redes sociais, a informação ela corre em tempo real. Então todo mundo fica sabendo, e para aquela empresa é muito ruim. É muito ruim a presença de um caminhão de som na frente de uma determinada empresa de vigilância, e é muito ruim também um caminhão de som na frente de um contratante. Né? Porque você vai mostrar para a sociedade, você vai mostrar para as pessoas, para todo mundo, que aquele contratante contratou uma empresa que no linguajar a gente chama de picareta, né? Uma empresa picareta para prestar serviço, né? Naquele órgão, seja do governo do estado, seja da prefeitura, seja da Câmara Municipal, seja do governo federal, ou seja até mesmo contratos privados, né? Não há necessidade de ser somente o contratante, os contratos públicos, né? Pode ser também os contratos privados. Então, isso é muito desgastante, né? Para quem contrata, ter um caminhão de som ali na frente da empresa com pessoas reclamando da falta de pagamento, da falta de salário, da falta de pagamento de benefícios sociais, né, de encargos sociais também, de benefícios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, né? Então é muito desgastante para quem contrata esse tipo de empresa. E a velocidade, antigamente não, você botava o caminhão de som e ninguém ficava sabendo, né? Hoje você coloca o caminhão de som, em 10 minutos você atingiu aí 30, 40 mil pessoas, então é um volume muito grande ali, é um incômodo muito grande para quem recebe essa visita indesejável. Sim, o presidente até colocando a questão das redes sociais, né? Nós tivemos aí um caso recente até, que inclusive o presidente só falou, amanhã estaremos nos contratos. Já recebeu uma ligação aí para resolver o problema, né, presidente? Exatamente. Bom, presidente, então nós chegamos aí ao final do nosso União para Valorizar.
O presidente tem alguma coisa que gostaria de colocar? Amanhã nós vamos falar um pouquinho de eventos, de grandes eventos. Sim, amanhã. A gente trata desse assunto, né? Isso. Amanhã a gente, inclusive, presidente, chamando para a nossa live, amanhã nós temos novidades com relação aos grandes eventos, né? A equipe do sindicato esteve mais um show na capital e a gente traz as últimas informações de como o mercado está se comportando, como os vigilantes estão sendo pagos, né? A jornada de trabalho e tudo mais. Além de a visita que aconteceu hoje na Superintendência Regional do Trabalho. Então, não perca amanhã, que a live tem muitas novidades, além de todos os outros assuntos aí com relação à segurança privada. Mas, presidente, eu quero agradecer a participação, né, nesse programa que é a União para Valorizar. Fica sempre claro assim, né, que a união do trabalhador com o sindicato é que faz sempre avançarmos nas questões dos vigilantes. Então, quero deixar a palavra para as suas considerações finais do nosso programa de hoje. Nós temos uma ferramenta muito importante hoje, Marcela, para os nossos vigilantes do Paraná. Eu não diria só do Paraná, eu diria de todo o Brasil, que a nossa live ela atinge o Brasil inteiro, né? Então, as informações que nós passamos aqui, aí a gente tem muito cuidado, a gente classifica muito bem as informações para que não tenha nenhuma informação errada, que as coisas aconteçam de maneira correta, porque ela atinge o Brasil inteiro. Então, nós temos uma ferramenta muito grande de trabalho, que é as nossas lives, que é os nossos programas de rádio, né, que é aqui para informar os vigilantes. Ou seja, nós, enquanto muitas pessoas usam as redes sociais para passar a desinformação ou para brincar nas redes sociais, nós não. Nós usamos as nossas redes sociais para informar o trabalhador, né, aquilo que é correto, sempre com responsabilidade. E isso é muito importante. Por isso a gente convida todos os vigilantes do estado do Paraná, os vigilantes de Curitiba, os vigilantes do Paraná e os vigilantes do Brasil, para assistirem a nossa live todas as quartas-feiras, às 16h, e também os nossos programas da rádio web Sindivigilantes Curitiba. Isso mesmo. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado, presidente. Inclusive, hoje você acompanha aí a reprise desse episódio do União para Valorizar às 20, não é meia-noite, perdão. Meia-noite? Meia-noite tem reprise também, né? Isso, o plantão lá vai acompanhar, o vigilante pode acompanhar no plantão, que vai chegar a informação. E amanhã, que nem o presidente falou, nós temos então a nossa live, está imperdível, convido todos vocês a participarem. Quero agradecer a quem estava aí conosco ao vivo no programa. Eu espero que a gente tenha explicado, tenha chegado a informação para vocês, tirado todas as suas dúvidas, porque hoje falamos de mais uma luta do sindicato, que é aí defender o valor do vigilante, né? Quanto o vigilante deve ganhar para ser respeitados e os direitos cumpridos. Então, a gente agradece a participação de todos. Fiquem ligados na Web Rádio Sindivigilantes Curitiba e não percam os próximos programas do União para Valorizar. Até a próxima. Tchau, tchau.